Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com a Protacila está ótimo agora falando com vocês, certo? E a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo da aula de história, não é isso? O vídeo 1 da unidade 1. Prestem bem atenção, porque tem muitas informações e vocês precisam ficar atentos. Não entendeu alguma coisa? Anota o que não entendeu, vai lá no Google, pesquisa sobre o assunto, depois volta da onde parou e continua. Não entendeu? Chega lá no PV da Pro e pergunta e a Pro tira dúvidas, certo? Agora a gente vai falar sobre o que em história? Vamos falar sobre fazer história. Todo mundo faz história. Vocês fazem história, eu faço história, nós fazemos história. E o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre tempo e história. Tempo e história estão intrinsecamente relacionados, exatamente. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois tópicos. Então vamos lá. Estudar o passado ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós. Vocês sabem que estudar história é muito importante para que a gente possa entender o que aconteceu. Não é isso? Quando a gente estuda a civilização egípcia, a gente entende, sobre o povo do Egito, os egípcios, exatamente. Quando a gente estuda sobre a Grécia Antiga, a gente descobre coisas sobre esse período e entende muita coisa que está acontecendo aqui no presente. Então é super importante estudar a história, ok? O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar e investigar a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Acompanha aí no livro de vocês, tá bom? Então, Protacila tá aqui, ó. Então, o historiador é essa pessoa que vai estudar e investigar tudo que está no nosso passado, tudo que aconteceu com as outras civilizações, com os outros povos. É o historiador. A professora não ensina, o historiador ele investiga sobre fatos que ocorreram no passado. Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos como roupa, joias, utensílios diversos, escultura, pinturas, construções arquitetônicas e até instrumento de caça. Tudo isso é pesquisado pelo historiador e ele junta todo esse material e aí, analisa e traz essas informações para a gente e a gente passa a entender o que foi que aconteceu no passado. Os elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são deixados pelos povos. Na cultura material dos antigos egípcios, por exemplo, existem muitas representações de gatos, porque esses animais, naquela época, eram considerados sagrados. Olha só, tá vendo só? Os gatos eram sagrados. Eles faziam parte do cotidiano dos egípcios. Entendeu? Então, olha só, o historiador estuda o cotidiano desse povo. Ok? Tá vendo? E pronto, agora vamos às atividades. Vou explicar agora as atividades, certo? Depois dessas informações e vocês derem uma olhada no vídeo complementar, vamos agora para as questões. Analise as sentenças abaixo e assinale verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as falsas, certo? Estudando o passado, podemos perceber mudanças e permanências no modo de vida dos povos. Isso é verdadeiro ou é falso? Para compreender o modo de vida dos povos, devemos estudar apenas suas moradias. Isso é verdadeiro ou é falso? Roupas, construções e utensílios diversos são alguns dos exemplos de objetos que fazem parte da memória e da identidade do povo. Vocês vão dizer se isso é verdadeiro ou falso, com base na nossa aula, na leitura que vocês vão fazer e no vídeo complementar. Na segunda questão, tem um texto aí que vocês vão ler. Esse texto aqui, tá vendo? Leiam esse texto aqui e aí vocês vão responder as seguintes perguntas. O que se acreditava acerca das reuniões sociais dos gregos antes do estudo feitos pelos arqueólogos Chiara e Hilaria? No texto ele tem, viu? Que nova informação o estudo trouxe para o entendimento do modo de vida dos gregos antigos? Essas informações, elas trazem muita coisa interessante. E que coisas são essas? Letra C.
Como os arqueólogos chegaram à conclusão apresentada em seu estudo? O que foi que eles fizeram para chegar a essa conclusão? E letra B, podemos dizer que esse estudo foi baseado em uma cultura material? Sim ou não? E vão justificar a resposta de vocês, ok? Fiquem bem atentos ao próximo vídeo do tópico 2. Olá, meus amores! Olha eu aqui para a gente falar sobre o quê? Sobre comunicação e identidade. Vamos falar sobre a identidade dos povos. Todos os povos, eles são importantes porque eles formam a humanidade. E a identidade de uma sociedade, ela acontece através do quê? Através da língua de um povo, dos saberes, das tradições, dos costumes, das expressões culturais também, da música, do teatro. Então, tudo isso está relacionado com a identidade de um povo. A escrita e a fala são, por exemplo, a forma de comunicação usada em diversas situações, no ambiente familiar, na escola, no trabalho, etc. Tudo isso está relacionado com a identidade de um povo. No entanto, nem todas as informações são registradas em documentos escritos. Muita coisa foi transmitida de uma geração para outra através dos relatos orais. E isso que é outra forma também da gente estudar história. Aqui os mais velhos contam sobre o que aconteceu no passado. Então, os registros orais, eles também são importantíssimos para a gente conseguir desvendar a nossa história. E aqui no livro de vocês, que vocês vão ler com calma aí, vai falar sobre os Machacali, que é um povo indígena que vive em Minas Gerais e Mucuri, e também vão ler sobre os griots, que são os povos africanos. Leiam com calma aí, tirem as conclusões de vocês para poder fazer a atividade da questão 13, que tem um textozinho sobre cultura, identidade e subjetividade quilombola. Imagine aí. Se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar sobre outros povos, se vocês tiverem curiosidade. E aí, podem estar passando essas informações para a gente depois. Mas só se vocês quiserem, entendeu? Tem cada povo com cada curiosidade maravilhosa. Tchauzinho e até o nosso próximo tópico. Olá, meus amores, e o que a Protacila veio fazer aqui? Ela veio dar continuidade no estudo de história sobre tempo histórico, né? Na página 10, acompanhem junto comigo. Os historiadores, eles dividem o tempo em tempo histórico e tempo cronológico, isso. O tempo histórico é aquele tempo que vai dividir os acontecimentos em períodos. E que períodos são esses, Protacila? A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Em todos esses períodos existem acontecimentos importantes que dividem e que marcam esse período, certo? Mais na frente vocês vão estudar sobre todos esses períodos, sobre todos esses acontecimentos históricos importantes que acontecem. Na Idade Média, Média era onde aconteciam as cruzadas. Na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, nós temos o quê? Nós temos as guerras, isso. A Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso, quem dividiu foram os historiadores. E o tempo cronológico, Protacila, o tempo cronológico é aquele que vai dividir em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que vai dividir o tempo ele com relação aos dias, às horas, aos meses. E cada povo tem uma forma de contar esse tempo histórico. Olha só, aqui tem o calendário indígena de Suyá, e logo abaixo tem o calendário cultural de Aticum. Tá vendo só? Então, são calendários diferentes que a gente precisa registrar e que os historiadores estudaram para que a gente tomasse conhecimento disso, ok? E aí, vocês vão fazer a atividade na página 11, ok? Que tem 3 questões, vão tirar foto e vão me mostrar. Qualquer dúvida é só ir lá no PV da Pro, certo?